Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e hoje, mais que especial, o meu convidado, ele veio do Uruguai, o cara tem aquele charme no linguajar, um cara bonito, gente boa, psicólogo, professor, mestre e doutor em saúde coletiva, escritor. Cara, esse cara é demais, estou muito feliz de entrevistar ele. Cara, é um prazer, meu querido Pablo Kurlander. Obrigado, Sandro. Isso mesmo, Pablo Kurlander, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você e com toda a sua audiência para bater um papo bom aí sobre alguns assuntos importantes, né? Pô, bem legal, cara. Esse papo vai ser muito legal, porque muito conteúdo junto, né, cara? A gente vai falar sobre uma opção de coisa aqui. Você é do Uruguai mesmo, nasceu lá, né? Isso, nasci lá e vim para o Brasil com 18 anos, faz 30 anos. Faz 30 anos, está com 48. Não, eu vim quando, né, até esse assunto, né, de estar envolvido no meio de comunidades terapêuticas, da dependência química, né, do tratamento, de tudo isso começou justamente nesse momento, né? Porque você começou usando, né? Isso, com 18 anos eu vim para o Brasil para fazer um tratamento em comunidade terapêutica, né? Eu tinha começado, né, consumo de gente na adolescência, consumo de álcool, né? Álcool, drogas, maconha, enfim, o que aparecesse, e aí depois de há um tempo comecei a vender para manter, né, basicamente, e aí acabei indo preso por causa disso, quando completei 18 anos. E aí depois... Antes de estar fazendo 18 anos, você foi preso? Não, completei os 18 e aí foram me buscar na minha casa. Já estavam esperando. Já estava esperando. Das 18 para levar. E aí fiquei 3 meses preso e conseguiram me trocar a pena, né, de tráfico para usuário. E aí fizeram um processo. Tinha uma advogada que tinha um filho que estava também internado nessa comunidade terapêutica em Porto Alegre. E aí começou o caminho, né? Aí sua família vivenciou isso, você ficou preso mesmo 90 dias na cela, né? Sim, no Uruguai, numa cadeia, no cárcere central do Uruguai. E como que foi essa experiência naquela idade? Ficou assustado e tal? Mais ou menos, estava naquela falta de noção da realidade que achava que era, né, bom para o currículo, né? Sim, agora eu sou malandro, agora o pessoal vai respeitar, sem noção, né? Ainda bem nessa idade tem muito isso, é muito comum, tá? Você que está do outro lado aí, é muito comum. Às vezes a pessoa quer sair meio que algemado para mostrar para o prédio que é o cara, né? Tem muito isso. Foi. Basicamente, foi cair a ficha bem depois, né? Bem depois. Durante o tratamento ainda, depois de alguns meses, que foi começar a cair a ficha de que realmente podia viver melhor do que eu estava vivendo, né? Mesmo estando numa família que tinha uma estrutura, né, econômica, social, enfim. A dependência química atinge todas as classes sociais, né? Não tem muito... Sim, diferente, mas sim, com certeza, né? E aí, no caso, a sua família vivenciou isso, você vivenciou isso, mas você era muito novo também, né, cara? Assim, para assimilar tudo, né? Porque com 18 anos... Aí depois, né, quando eu completei o tratamento, depois que entendi o que estava um pouco, né, pelo menos o que estava acontecendo, aí fui pedir para continuar trabalhando em comunidade. Senti que era isso que eu tinha que fazer, que dar continuidade. Ajudar outros, né? Inicialmente era mais por reforçar a mim mesmo, como muitos do que começam mais por um reforço próprio. Aí acabei indo para Santos, para outra comunidade, depois com 19 anos, já quando completei os 19, logo já tinha ido depois para uma outra comunidade, já coordenando uma comunidade no meio do interior de São Paulo, aí já sem uma estrutura muito precária, tudo, que foi onde eu acabei ficando por 13 anos, né? Foi a primeira experiência mais longa assim de coordenação. Você ficou trabalhando, né? Isso, estava morando na comunidade, depois casei, depois saí da comunidade. O objetivo foi para reforçar o seu tratamento, mas você acabou ajudando os outros e isso também reforçava o seu tratamento, né? Sim, totalmente. Inclusive o que me levou a querer fazer isso era que, apesar de eu não querer parar de usar droga enquanto estava em tratamento, nem nada, eu tinha entendido bem o programa, tinha estudado, né? De alguma maneira eu tinha assimilado os conteúdos, eu conversava bastante
com pessoas que às vezes não estavam bem, estavam querendo desistir, e eu via que eu estava ajudando as pessoas mesmo sem estar vivenciando isso. Então, essa experiência de poder transformar de alguma maneira, né, o estado de humor, né, a vontade de desistir do tratamento, a maneira como estava encarando as coisas, né, ajudar o outro a fazer isso, foi o que começou a me deixar bastante intrigado, né? Como que isso acontece? Que dom é esse, né? O que está acontecendo? E como é ficar bem? Que eu vi a pessoa sair bem, né? E eu falei, como será que é estar bem? Como é ficar bem? É bacana, né? Essa reflexão, né? E aí comecei a falar, acho como que é ficar bem? E aí eu pensei isso, acho que eu vou querer também, né? Não é tão ruim assim como eu pensava. Não é tão ruim assim, porque a gente às vezes tem uma ideia, e aí tinha um pessoal querendo que você, né, assumisse de repente a sua questão, que tem esse lance da negação, né? Sim, não. De negar o óbvio. E aí, para você como foi para você se ver livre dele? Você fala, tá bom, eu vou me tratar, né? Sim, como foi? No começo, né? Eu não era nem negação em si, eu achava bom. Para mim era porque era uma questão até de cultura. No Uruguai. Não, cultura de vida. Ou seja, eu estava representando um personagem que para mim era viável, né? Eu não queria deixar esse personagem que eu estava... Você apegou, né? Então, quando eu cheguei na comunidade, eu falei para todo mundo que eu tinha ido mais porque a minha família queria, né? Eu via ele sofrendo por eu estar preso, então surgiu a possibilidade, eu falei, tá bom. O que eu vou ficar preso? A família pediu para eu me tratar, melhor ir para a comunidade do que ficar na cela, né? Mas eu nem queria isso na época ainda. Eu fui mais por ver o sofrimento da família. Ah, tá. O sofrimento da família que te tocou, né? Me levou, mas não tanto ao ponto de querer embarcar no tratamento. Então, levou ao ponto de se tratar, mas não largar, né? De me internar. Não me tratar. Eu fui lá, não que eu ia necessariamente passar pelo processo. Sim. E aí eu fui falando para o pessoal que eu não ia parar de usar droga, não queria isso, e aí ficou aquela coisa em cima na minha cabeça o tempo todo. Eu falei, não vou aguentar esse povo na minha cabeça o tempo todo. Vou falar o que eles querem ouvir, aí fala que sim, que eu vou parar de usar droga, que está tudo certo. Aí de tanto você falar isso... Que eu acredito em Deus, o que vocês querem, tá bom, tá tudo certo, só me deixa em paz, né? E aí eu pensei, bom, se eu vou fazer esse personagem, vou fazer direito, né? Então aí comecei a estudar, a entender o que estava acontecendo, e aí aquilo começou a ser absorvido. Você foi falando, isso foi fazendo parte do seu organismo. Eu comecei a gostar, né, de algumas partes. Uma coisa te tocou ali, né? Sim, e esse personagem que eu tinha, de a pouco foi sumindo. Talvez seja você vendo as pessoas se transformando através do seu apoio, alguma coisa ali que você percebeu que você estava no caminho certo, de repente, né, de tratamento e tal. E uma das coisas que a comunidade tem muito, né, a comunidade terapêutica, é essa questão de se sentir parte de um grupo, ser parte daquilo, né? É uma das experiências, né? Muita gente acaba indo para o álcool, para a droga, para se sentir parte de alguma coisa. Sim. Então, quando você encontra um outro grupo do qual você também pode fazer parte, né? Se sentir pertencente. Isso, sem a necessidade de estar, né, representando, porque até uma das riquezas que tem a comunidade terapêutica é o poder ser parte sendo você mesmo. Sim, sendo tendo que representar um papel, como muitas vezes acontece em outros grupos sociais, né? Então, e foi inclusive por isso, né, vocês que estão me escutando aí, que eu entrei nas drogas, né? Eu entrei para me sentir pertencente ao grupo das pessoas que usavam droga, né? Sim. Eu estava cheio de fraturas emocionais, andando pelas ruas de São Paulo. Meu padrasto, na época, não permitia eu voltar para casa. Eu tinha que sair 6 da manhã e voltar às 6 da tarde. Eu tinha que ficar na rua, não sei fazendo o quê. Atrás de trabalho, né? Ele queria que eu arrumasse trabalho, me deu os currículos na mão. Eu fiquei com uma pastinha do currículo e aquela coisa, né? Eu acabei encontrando um outro grupo, né? Que me acolheu ali, que foi o Mundão, foi o pessoal das drogas. E aí, quando eu comecei a usar droga, eu comecei a anestesiar os sentimentos. Então, eu percebia que quando eu usava droga, além de me sentir pertencente ao grupo, eu esquecia dos problemas momentaneamente, né? Também. E aí, isso aí me fez fugir do problema, né? Eu falo que terapia
não é para quem tem problema. Problema todo mundo tem. Terapia é para quem quer resolver o problema, muitas vezes. Exatamente. Né? Isso aí. De repente, as respostas estão dentro de você, e você, como terapeuta e psicólogo, né? Mestre em psicologia, né? Sabe acessar, de repente, ali, através do diálogo terapêutico, né? Acessar, né, esse lugar aí que, de repente, a própria pessoa não está conseguindo acessar, e você ajuda ela nessa jornada, né? Como que é a método do seu trabalho? Porque eu sou estudante de psicologia, você sabe, estou no 8º período. Mas é interessante que teve uma psicóloga lá, que é uma professora, psicologia social. Ela falou, pessoal, o pessoal fica perguntando que linha que eu sou, se é psicanálise, TCC ou humanista, né? Eu não tenho linha, eu sou psicóloga, ponto final. Essa é que se posicionou desse jeito. As outras professores já têm uma linha, já meio que conduz você a escolher ser humanista, ser TCC, se é psicanálise. Qual é a sua visão sobre isso, né? Você que já é psicólogo. Assim, a questão da abordagem, né, isso, da psicologia, acaba sendo algo, não que você escolhe, né, teoricamente, não deveria ser uma coisa que a pessoa escolhe, é algo com o qual é uma visão de mundo com a qual você se identifica. Ela que te escolhe. Porque quando você começa a estudar no curso as diferentes abordagens, de repente você começa a identificar que aquela abordagem enxerga as coisas da maneira como você enxerga. Tem a ver mais com a sua visão de mundo, com a sua subjetividade. Isso. Principalmente quando você estuda depois de certa idade, né? Quando a pessoa estuda muito novo, né? Pessoas que terminam vestibular, terminam ensino médio. 18 anos. Aí a pessoa ainda está construindo sua visão de mundo, então é um pouco mais difícil de ter essa identificação com uma abordagem específica. Geralmente, nesse contexto, o aluno acaba se identificando mais com um professor, e aí se identifica com a abordagem em função do professor com o qual se identifica. Porque você é professor de faculdade, né? Isso. Você dá aula, né? Aula. Aonde? Em Curitiba? Em Curitiba. Você mora lá hoje, né? Eu moro em Curitiba e dou aula na faculdade, eu coordeno a pós-graduação em dependência química. Você gostou do Brasil mesmo, hein? Foi ficando, né? Tá ficando. Coordeno a pós-graduação em psicologia clínica também, né? Então... Tem muitos alunos igual a minha idade, assim, porque eu comecei depois dos 40, né? Sim, o curso de psicologia é interessante porque tem muitas pessoas que fazem o curso como segunda graduação. Ah, entendi. Pessoas que tiveram que se formar em algo que desse dinheiro, não no que queriam realmente, e aí depois que já estão numa certa estabilidade, aí vão fazer psicologia. Faz a estabilidade financeira e depois fala, vou estudar psicologia para me entender melhor. Porque é o que eu queria, ou esse porque sempre quis, mulheres principalmente, né, que são as que mais entram depois, né? Então, tem bastantes alunos, né, que já estão na segunda graduação, que já... Quando eu fui fazer psicologia, eu fui pegar a sauna lá na casa da minha mãe, né? Sauna a vapor, eu adoro sauna a vapor, né? E aí eu estava um médico lá. Aí eu comentei com ele, né, na época, antes de entrar. Falei assim, poxa, cara, eu estou pensando em fazer psicologia, mas eu tenho 41 anos, uma coisa assim, eu estou com 51. Aí ele falou assim, cara, o melhor momento, cara, é na idade que você está mais maduro, que você já sabe o que quer, já tem história de vida, você vai se amarrar. Ele me incentivou, sem ele saber, né? Agora ele vai estar sabendo, mas ele me incentivou muito a entrar na faculdade. Sim. Porque tem tabu da idade, né? Com certeza, né? Eu também comecei a faculdade mais tarde, né? Com 30 anos. E hoje tem gente com 70 na faculdade. Sim, Começando, essa crença, assim, que, vamos falar depois sobre crença, né? Tem crenças que limitam, né? Que bloqueiam, né? Que a gente precisa, né? Avançar nessas crenças. Exemplo, crença do tipo, eu tive essa crença, né? E muita gente tem, tipo, eu não estou pronto para fazer palestra. Pô, já estava pronto, mas eu não me jogava porque essa crença me limitava. Sim. Depois que eu fui... Mas a questão da abordagem também é assim, o que eu não comparto é essa ideia de ter uma abordagem como se fosse uma religião quase. Entendi. Que isso se acontece bastante, acaba se criando, né, um certo partiditarismo, né? É um fla-flu. Sim, a pessoa acaba defendendo, né, TCC, essa polarização, psicanálise, humanista. E tem isso mesmo, sabia? Agora você está falando. Porque as pessoas funcionam desse jeito. A gente separa o mundo entre nós e eles o tempo todo. Então a gente aprendeu a funcionar desse jeito, nós e eles. Então a gente sempre pega esse nosso grupo e tem o outro que é o contrário. E aí fica, né?
encontrar um inimigo ou um oponente em comum é uma das formas de se congregar em grupos. Então, uma das maneiras que as pessoas têm de se unir, de se sentir será que isso que você está falando, entre nós e eles, né? Eu achei interessante. Tem a ver com a busca, também pode ser, né? Um elemento a mais, né? Da busca do pertencimento no grupo que você está, né? Claro. Já que é nós e eles. Sim, sempre, justamente. Né? Isso é interessante. Você que está aí escutando, né? Vê se pega alguma coisa aí para você, para sua vida. E se alguma coisa não fizer sentido para você, você deixa na prateleira, porque de repente daqui a um ano pode fazer sentido, né? O que a gente está falando agora. E não joga no lixo, né? A gente está aqui com mente aberta, estamos indo além do sim ou não, de concorda ou não concorda. A gente está aqui discutindo visões, né? Um bate-papo sobre visões, e a gente não precisa concordar o tempo todo. É mais, eu quero saber a visão do Pablo em relação também a uma pergunta aqui. Como que você vê, né? Que tem muita gente que fala, esse aí está limpo seco, né? E esse está em recuperação, recuperando a ação. Mas se você quiser olhar para a sua câmera e, de repente, explicar isso, às vezes a pessoa tem dúvida, né? Às vezes a pessoa está com o mesmo comportamento da ativa, mas está limpo, né? Sim, sim. Então, assim, eu trabalho há 30 anos, né? Desde que eu comecei esse processo, eu estou trabalhando, né, na área da recuperação da dependência química, para dizer um nome, né, que se dá para isso. Em comunidade terapêutica, depois também, né, na minha clínica, né, particular, como psicólogo clínico. Você tem comunidade? Tem comunidade terapêutica que eu fundei, ajudei outras comunidades, também, enfim, tem uma trajetória aí com federações, Sim. Fui gestor geral da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, vice-presidente da da Federação, né? Latino-Americana. Hoje eu atuo com a Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas e principalmente depois dessa mudança de local de trabalho, né? Ou seja, de estar trabalhando só no Brasil ou estar vinculado com grupos do mundo inteiro, começa a se ver aquilo que tem de comum e aquilo que tem de diferente, tá? Quando se fala, voltando à pergunta, né, a questão do drogado seco, que chama ou não, enfim, da recuperação ou não, um dos grandes problemas que temos no mundo, né, mas principalmente, né, nos países que têm um nível educacional menor, isso aumenta mais, mas em geral também no resto do mundo, né, aparece esse lastro, é uma visão muito moralista sobre a questão das drogas. Sim. Tá? O que nós temos de científico e técnico no meio da dependência química é assim, o mínimo do mínimo. A absoluta maioria do que é política pública, do que é pseudociência relacionada com a dependência química, do que se ensina, do que se fala, né, está muito mais baseado em preceitos morais, em preconceitos, do que em ciência. Sim. Tá? E uma delas é essa questão da recuperação, do conceito da recuperação, né? Que, na verdade, assim, para quem é do meio, para nós, né, ele é um conceito bastante familiar e que não tem uma conotação negativa. Sim. Certo? Mas, porém, se a gente vai à história e o lastro de onde vem essa ideia da recuperação, né, vem de todo um processo de moralidade, do tratamento moral, né, que entende o usuário de drogas como um ser defeituoso que precisa ser arrumado. Sim. Certo? Ou seja, não é uma pessoa que tem um problema que precisa resolver o problema. É um ser humano inteiro que está defeituoso que precisa ser recuperado como pessoa. Sim. Tá? São poucas doenças, né, ou transtornos ou problemas em que a pessoa portadora... Tipo como lepra antigamente. Isso. Mas além da lepra no sentido da segregação, sim, né, sim. da inviabilidade da convivência social, de ser considerado impuro, Sim, enfim, tudo isso sim, com certeza, né? A construção da loucura ao longo da história tem essa, né, essa conotação sempre, essa trajetória segregatória, preconceituosa, da identificação do ser inteiro com o problema, né? Porque todos os outros problemas que as pessoas têm, né, de saúde, enfim, geralmente se entendem como problemas localizados numa área da vida da pessoa, não na pessoa como um todo, né? Nesse caso, não, é a pessoa como um todo. Não estou dizendo que o uso de drogas não afete a pessoa como um todo. Sim. Tá?
como qualquer outra doença, pode afetar a pessoa como um todo, mas não significa que tudo que diz respeito à vida da pessoa está errado, ou é ruim, ou é defeituoso, ou precisa ser mudado. De repente, só alguns ajustes. Exatamente. Pequenos ajustes geram grandes mudanças, né? Não é que está tudo errado e por isso a pessoa usa droga. O navio, se você ajustar um pouquinho, ele vai para outro continente. Sim. Né? Isso pesa muito também, por exemplo, para as famílias. Porque quando descobre que o filho está usando droga, a família já acha que errou em tudo, que a educação inteira foi errada. Se culpa, como que nada do que fez foi bom. Já quer internar, que é outra coisa. Pra ficar livre, né? Também para ter paz, talvez na cabeça da família, não sei. Aí quando está mais avançado, mas tem pessoas que internam logo do início, quando a pessoa nem está gravada. Nem deu uma chance para tentar. Pelo medo. Pela crença que você falou. Medo, criança. Mas voltando à pergunta, sim, né? Esse conceito moralista nos traz a ideia, né? O modelo drogocêntrico que eu falo, né? De que o problema é a droga e a solução é a não droga. E toda a nossa política pública, toda a estrutura, né? Legal, técnica, científica que nós temos é endossando o modelo de que o problema é a droga, o modelo drogocêntrico, certo? E qual é o problema drogocêntrico, né? De que o centro continua sendo a droga. A pessoa vive em função da droga e depois vive em função de não usar droga. A droga continua centrada no processo. E esse modelo faz com que se crie essa ideia do drogado seco, por exemplo. Ou seja, da pessoa que está abstinente e como acreditou que o problema era a droga e a solução era a abstinência, ela, estando abstinente, já entende que está pronta, que não precisa fazer mais nada, ou a proposta terapêutica é a abstinência e mais nada, então a pessoa não desenvolve outras habilidades, outro estilo de vida, tudo que realmente está relacionado com o problema e a pessoa precisaria desenvolver, então acaba ficando nesse estágio, né, pré-inicial do processo. A gente até falou sobre isso, né? Quando a gente for atender algum paciente, saber qual é a música que ele canta, que ele dança, né? Se é funk, se é valsa, se é MPB. Então, associando ao tratamento, né? De repente, ele quer uma redução de danos, às vezes ele quer uma abstinência total, né? Então, assim, quem dá o tom, né, do som que vai dançar é o próprio paciente. Não é o psicólogo que fala, você é abstinência, você é redução de danos, você é isso, você é aquilo. Não, a gente precisa escutar e ver o que cabe nele, né? A subjetividade dele, cultura dele. Sim. Aí você está entrando em outro fla-flu, né? Outra polarização que nós temos de que a pessoa tem que escolher sim ou sim, né? Um lado, quando na verdade nós temos que escolher um lado que é o lado do paciente, que vai ser melhor para ele. Exatamente. Para além das nossas crenças, do que a gente acha, enfim, né? A ideia de quem está no papel de terapeuta é cuidar do outro da forma que seja mais adequada e a pessoa queira, né? Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família, guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador.
Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Enfim, dentro dessa lógica, né, mais moralista, de cultura, de preconceito, né, o que está espalhado é que todo mundo que usa droga vai parar na Cracolândia, que todo mundo que fuma maconha vai usar crack, que todo mundo que, né, inicia o processo vai terminar necessariamente, né, num estágio muito agravado. E isso está muito longe de ser verdade. Os dados do Relatório Mundial de Drogas, da UNODC, né, do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, eles trazem alguns elementos, obviamente não tem um número fechado absoluto, porque isso tem a ver com muitas pesquisas que vão se juntando e vai se chegando a um número aproximado, mas dos usuários de drogas no mundo, né, aqueles que não que são dependentes, aqueles que têm problemas com o seu consumo, ou seja, que estão num estágio de uso nocivo, que se chama, né, o uso problemático, eles representam 10% dos usuários. Sendo que isso, geralmente, né, as pessoas imaginam o contrário, que as pessoas que têm problema com o uso de drogas são 90%. Sim. E uma minoria absoluta não tem problema e a maioria absoluta tem. Tá? Se a maioria das pessoas que usam droga realmente tivesse problema, a sociedade estava colapsada, porque a maioria da sociedade usa algum tipo de droga. A cada 10 famílias, uma tem problema com dependência, com álcool, uma coisa assim. De pessoas que usam. 10% é muita gente igual. Não estou dizendo que não é um problema. Não, sim. Mas, no imaginário da população... Sim, é diferente, né? Imagina que todo mundo, ou seja, bom, se meu filho está fumando maconha, tem 100% de chance de fumar crack. Uma questão importante que eu estou aproveitando você o máximo, que você está indo embora, né? Hoje, vai pegar o avião para ir embora, e eu consegui encaixar aí esse programa. Algo que você gostaria de desmistificar, né? Sobre o que parece uma coisa, mas na verdade não é, né? Sobre lapso e recaída. Isso aí é importantíssimo, né? Porque tem a visão das pessoas que não têm informação, como elas olham, né? E como que realmente é. Isso eu acho que é importantíssimo. A diferença de lapso, se tem diferença e qual a diferença, né? Sim. Bom, muita gente desse meio também acredita que o lapso é uma conversa, uma justificativa, é uma desculpa, né? Mas na verdade é um termo técnico, lapso, né? Vamos pensar em qualquer outra doença, né? A pessoa teve um enfisema pulmonar, precisou ser internada, ser entubada, ficou em coma, chegou num estágio gravíssimo, né? E aí teve que fazer um tratamento super invasivo, com internação, com tudo, e melhorou. Tá? O que seria uma recaída? A pessoa voltar a ter um enfisema pulmonar e voltar a estar num estágio de vida e morte, né, de ter um agravamento, né, muito grande, com risco de vida, de ter necessidade de ter um tratamento intensivo. Tá? Se agora de repente você começa a ter uma tosse, um começo de pneumonia, né, você vai ser entubado, internado, tudo isso? Não. Não, mas significa que tem um risco. Você vai ser tratado? Vai, mas de acordo com o nível do estágio que você está. Né? Não vai ser tratado como se estivesse de novo naquele estágio entre a vida e a morte. Você vai ser, aquilo é um risco. É um ajuste para aquela situação. Que é de risco, porque obviamente com um histórico de enfisema pulmonar, por exemplo, enfim, uma pneumonia grave, essa tosse, esse início pode virar aquilo que você já teve, com certeza, mas não virou ainda. Então não precisa de um tratamento tão agressivo, tão violento, tão invasivo como teve antes, porque, né, o estágio é diferente. Mas seria o lapso, então? Seria o lapso. Quando a gente pensa no lapso, né, a pessoa tentou se manter em abstinência, se manteve em abstinência por um tempo, né? E aí tem uma situação de consumo por algum motivo. Porém, essa situação de consumo não permanece, não se estende para trazer de novo, né, para configurar a situação da dependência química, ou seja, a compulsão, né, a síndrome de abstinência, a tolerância orgânica, enfim, não traz de novo os elementos do estágio que estava antes,
é um risco de que chegue de novo nesse estágio, mas ainda não chegou. É como se fosse assim, um paciente meu, vamos supor, eu vou para o Maracanã com ele. Ele usava cocaína com álcool, que geralmente andam de mão dadas, né? Não para todo mundo, mas tem casos que eles são um casalzinho, né? Mesmo, cocaína e álcool. Então ele queria largar a cocaína e o álcool, mas a maconha ele não queria largar. Então ele fumava a maconha dele, né? Reduziu a frequência, não fumava 10 baseados por semana, fumava 5 por semana, que seja. Ia tentar reduzir para 4, para 3, para chegar a 2 por semana, né? Assim. E eu fazia acompanhamento com ele no Maracanã, em vários lugares, e ele fumava o baseado dele. Né? Então ele estava na redução de danos. Ele reduziu os danos da cocaína, do álcool, ele foi sobre a maconha. Aí se ele resolvesse, ou não, até de forma assim, não elaborada, mas se ele vai para um casamento, e no casamento ele bebe, e depois fala, caraca, cara, pô, acabei bebendo no casamento. Aquilo foi um lapso. Sim. Se aí continua bebendo, passa 2, 3 dias bebendo. Aí foi uma recaída. Aí evoluiu, exatamente. Entendi. Ah, a recaída é uma evolução do lapso. Claro. Entendi. Exatamente. Ou seja, o lapso é a situação pontual que tem começo, meio e fim. É um deslize o lapso, é tipo uma escorregada, assim, Sim, só que você volta. Por isso que se entende como uma desculpa. Ah, entende? por isso que se entende. Mas pode acontecer. E, na pela verdade, sociedade, né? Sim, Que vê isso. geralmente acontece. As pessoas que começam um processo de abstinência e não tem nenhum tipo de consumo depois são a minoria absoluta. E às vezes usam de desculpa mesmo, né? Às vezes usa, é muito raro, né? Mas aí se a pessoa está usando isso como desculpa, né, aí não é um lapso. Entendi. Porque o lapso se configura quando a pessoa tem a intenção real de se manter em abstinência e não consegue. Essa é a expressão. Naquela situação. Intenção real, é verdade. Isso. Aí sim, a pessoa realmente está querendo ficar em abstinência e de repente não conseguiu por algum motivo naquela situação. Aí esse é o lapso. Entendi. Se a pessoa está usando isso, né, deliberadamente, aí é outra história, e não é a mesma coisa. Só outro parênteses, um erro muito comum que se tem, né, conceitual, é com a questão da redução de danos. Que se entende que a redução de danos é oposta ou contrária à abstinência. Pode completar, até ajudar a abstinência, a pessoa chegar na abstinência. A abstinência é um dos objetivos da redução de danos também, desde que seja o objetivo da pessoa. Sim. Entende? Ou seja, qual é a diferença dos modelos de tratamento que colocam a abstinência total como critério e os modelos de redução de danos? Né? É que os modelos de redução de danos eles vão tratar ou vão cuidar da pessoa independentemente de que ela consiga ou queira se manter em abstinência. Sim. E os modelos com base puramente na abstinência, eles vão excluir as pessoas que não conseguem ou não querem se manter em abstinência. Elas não vão ter nenhum tipo de cuidado. Sim. Que esse é o dilema. Então, formatar um desenho de tratamento para pessoas que querem e conseguem se manter em abstinência, está ótimo. E os que não querem não conseguem. Vai para redução de Vai para dano. onde? Então, mas se critica muito como se fosse uma apologia ao consumo. Tá? Quero ver um modelo mundialmente conhecido de redução de danos de muito sucesso, né, para pessoas que, né, ou não querem ou não conseguem. Geralmente nesse modelo não conseguem e mesmo assim não exclui a pessoa. E a pessoa pode participar desse modelo de cuidado independente de conseguir se manter em abstinência ou não. Alcoólicos Anônimos. Ou Narcóticos Anônimos. A pessoa não é excluída do grupo se ela não consegue se manter em abstinência. Ela é acolhida do mesmo jeito, ela continua fazendo parte, ela pode continuar frequentando, ou seja, a abstinência é o objetivo, não é condição. Ah, é verdade. Então, essa é a ideia da redução de danos. A abstinência pode ser o objetivo, se for o objetivo da pessoa, mas não é a condição. É a condição, né? Nos modelos de abstinência absoluta, a abstinência é a condição para estar em tratamento. Então, isso dificulta bastante o processo para as pessoas que não conseguem ou ainda não estão prontas para tomar essa decisão. A importância do que você está falando, né? Você está descortinando muitas coisas que estavam, né, obscuras. Exemplo, muito tempo atrás eu vi na televisão
o pessoal dando vacina com viciados de heroína, fora do Brasil. Não me lembro onde que era. Era uma redução de danos para não passar o HIV. Né? Eles estavam compartilhando a troca de seringas. A troca de seringas. Aí veio uma equipe lá, elevou a seringa para reduzir danos. A troca de seringas foi o primeiro modelo de redução de danos, né, formal, que foi por causa... Na verdade, teve outros anteriores, né? Os modelos de redução de danos começaram na década de 20 e 30, os primeiros que eram para usuários de heroína, na Europa e nos Estados Unidos. Né? E uma coisa interessante, naquela época, pessoas acabavam ficando dependentes de heroína por ter tido alguma, né, uma necessidade de usar heroína de forma medicamentosa, no hospital. Por alguma outra questão, né? Não tinha viciados em heroína no sentido de pessoas de rua injetando heroína. Eram pessoas que ficavam dependentes e tinham as clínicas de administração de heroína públicas em que as pessoas iam para receber a sua dose gratuita de heroína, para não entrar em síndrome de abstinência, porque a síndrome de abstinência da heroína mata. Mata, heroína e álcool, né? Acho uma coisa assim. O álcool pode matar, mas a da heroína é muito provável que sim, passar pela síndrome o álcool de abstinência. O pessoal tem Depende do nível, a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória por causa da síndrome de abstinência alcoólica, né? Agora, o interessante era que nesse período, na década de 30, 40, as pessoas que frequentavam essas clínicas de heroína eram pessoas que saíam do trabalho para ir buscar sua dose e voltavam para o trabalho, donas de casa, velhinhas que estavam dependentes. Como se fosse para o mercado e voltar. Era como alguém que ia tomar uma insulina. Uma insulina. Um insulino dependente. Entendi. Tá? Que o consumo da insulina se restringe única e exclusivamente àquele momento do consumo. Não se trata de uma cultura de vida, de um estilo de vida. Era uma substância que a pessoa precisava para viver, para funcionar normalmente. E as clínicas forneciam isso. E esse era um modelo de redução de danos. Mas não para dependente de rua. Quando começa a guerra às drogas, de forma mais consistente, começa o modelo proibicionista, nos Estados Unidos principalmente, né? Essas clínicas começam a ser fechadas. Né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos começam a fazer pressão nos outros países da ONU para que adotem a mesma política, sob pena de imposição de sanções econômicas. E aí países da Europa, como Suíça, como Holanda, que tinham resultados muito bons, né, desses programas, têm que fechar essas clínicas. E o resultado em muitos desses lugares foi que em menos de 6 meses, mais da metade dos pacientes tinham morrido. Por ter ido buscar heroína para o mercado ilegal, por ter se injetando por qualquer porcaria, porque o problema do proibicionismo é justamente que a pessoa nunca sabe que tipo de substância ela está usando. Sim. Então a pessoa começa a ter problemas não pelo uso da droga, e sim pelo uso dessa droga, que não sabe o que não sabe a composição. Né? Ou a sobredose, mesma coisa. Sim. Temos esse problema agora com as drogas sintéticas, né? O pessoal vai para não, e as próprias balas, né? O êxtase, enfim, a pessoa nem sabe o que está tomando. Na verdade é isso. Então, o problema não é nem a metanfetamina que tem naquela... É a composição. O que tem lá, você não sabe quanto tem, que tipo de outro composto tem, não tem como saber o que vai acontecer. Né? Muitos fazem isso por fuga da realidade, né? Mas fala aí também. Tudo bem, mas a ideia da redução de danos é bom, a pessoa vai fazer igual. Então, se puder ter menos risco fazendo isso, melhor, né? A gente não vai conseguir que a pessoa não faça isso. Que é a ideia da troca de seringas. A pessoa vai acabar se injetando droga igual. Então, se puder não contaminar de HIV todo mundo, melhor. Sim, eu me lembro dessa ideia que saiu na televisão e muitos, tá ali. Muitos viram de outro jero, né? Falam assim, tá dando a seringa para ele se matar. Pois está incentivando, sempre se entende, né, como apologia. Né? Outro exemplo que tem, né, disso é a questão da prevenção à gravidez em adolescentes. Né? Tem muita gente... Prevenção da gravidez? Por exemplo, se entende que dar camisinha para um adolescente é fazer apologia ao sexo. Como se ele vai lá transar, né? Entendi. Como se ele não fosse igual. Entendi. Agora que você me deu a camisinha que eu tive a ideia de ir, porque não tinha nem pensado nisso ainda.
Entende? Ou seja, tá, ele vai fazer igual, então se fizer de uma forma segura, que não engravide, ou, né? Não, mas é isso mesmo, é ele com a camisa do Uruguai. Aí eu com minha mãe no aniversário de 1 ano do meu filho Gabriel, que tem 11 anos hoje. Ah, legal. Manda um beijo pro Gabriel aí. Aí, beijo, filha. Minha mãe está no Uruguai também, né? Depois ela vai assistir. Que linda família. Aí com meus filhos, aí o Gabriel com 11 anos agora, a minha outra filha mais nova, Isabela. Legal. Né? Você foi esses dias atrás, faz pouco. Faz pouco tempo. Que legal. Filhos lindos. Aqui na Sala das Bandeiras da ONU. Oh, que legal. Na verdade, da ONU, do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, um ODC em Viena, na Áustria. Porque autoridade maneira, né? Quando eu fui lá pela primeira vez, eu fui várias vezes, já fui apresentar trabalhos lá na ONU mais de uma vez, né? Estive agora em março desse ano, né? Apresentando o Relatório Mundial de Comunidades Terapêuticas. Que legal. E aí fui procurar a bandeira do Uruguai, a ver onde que estava, que né? país que era que você estava aí? Em Áustria, em Viena. Viena. Isso. Ah, que legal. Sempre em março, eu tenho ido sempre em março, agora ano que vem irei de novo, né, para apresentar né, que é onde se encontram todos os países membros da ONU para discutir a política de drogas internacional. Que legal, cara. E aí tem um comitê paralelo que se chama o Comitê de ONGs de Viena, que é onde, né, as ONGs da sociedade civil, uma sociedade civil representada nesse comitê também, né, discute as questões, né, das políticas de drogas e leva para o plenário dos países, né, as deliberações das ONGs que estão nesse meio. Muito né? bacana. O livro, né? Ah, o seu livro, né? Era para ter trazido aqui, né? Eu ganhei já esse livro, pessoal. Os 12 Passos, a jornada dos 12 Passos, a vivência do programa de 12 Passos na comunidade terapêutica. Porque você tem uma comunidade Eu fundei, né? Tem uma no interior de São Paulo, em Varé, tem outra em São José dos Pinhais, do lado de Curitiba. Você tem? Nós temos uma comunidade, uma república, nós tínhamos 2 femininas também lá, que foram fechadas. 2 femininas em São Paulo? Tinha, agora não está, nós vamos retomar o trabalho e temos uma masculina do lado de Curitiba e estamos abrindo uma feminina lá também. Em Curitiba. E a masculina tem quantos 50. A de São Paulo e a outra tem 80. Em tratamento lá. E aí, os 12 Passos faz parte do tratamento da comunidade terapêutica. Esse livro foi um material que eu fui desenvolvendo ao longo da minha história em comunidade, inicialmente como um material para a comunidade mesmo, para a nossa, que começou a ficar conhecido, foi espalhando, e quando eu estive na FEBRACT, como coordenador geral, aí eu fiz a publicação, né? O Padre Haroldo fez o prefácio da primeira edição. Ah, que legal. Eu estou para publicar a 5ª edição já desse livro, porque tem comunidades do Brasil todo que utilizam esse livro como parte do seu método diário, né? E de repente alguém quer adquirir o livro, fala seu Instagram aí para eles, pessoal. Pelo meu nome mesmo, né? Pablo Curlan, vocês podem achar no Instagram, no Facebook, ou pelo meu instituto Eureka Educando, né? Eureka Isso. Educando. Podem fazer o pedido diretamente, né, pelas minhas redes, ou pode comprar na Amazon, na estante virtual. Né? Explica um pouco desse Instituto Eureka Educando, para entender. Depois que eu saí da federação, da FEBRACT, né, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, uma das minhas funções lá era coordenar os cursos de capacitação para, né, pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas. Ou quem quisesse ser terapeuta ou acompanhante terapêutico? Lá não. Isso depois, né? Isso depois. Aí quando eu saí, muitos pediram que eu continuasse vinculado à área da educação, que sempre foi algo que eu gostei muito, né? E aí eu montei esse instituto para fornecer cursos, né? Inicialmente só online, né? Até porque comecei isso na pandemia. Então temos cursos gravados, né? Geralmente são feitos dessa maneira assincrônica, que se chama, para que a pessoa possa fazer no tempo que queira, na sua casa. Quem quiser se formar em terapeuta e acompanhante terapêutico, dá para estudar lá terapeuta no não, porque essa é uma formação que na verdade não está certificada ainda, então né, nós não temos esse olhar. Mas acompanhante tem. Tem o curso de acompanhante terapêutico, né? É um curso um deles, né? Tem o curso do livro, tem o curso de acompanhamento terapêutico internacional. É um curso que foi feito com 24 professores de 5 países.
chancelado por 3 universidades daqui do Brasil, do México e do Panamá. Porque tem muita gente querendo ser acompanhante terapêutico, é uma grande oportunidade. Né? E aí o curso te oferece essa possibilidade sem ter que esperar fechar turma, sem ter que fazer aula num dia específico. Né? Então, temos aí no Instituto Eureka Educando, né? Muito legal. Você que me pergunta na rede social, quero ser acompanhante terapêutico, como eu faço? Aí, ó, já tem um caminho para estudar lá, né, e fazer os cursos, conteúdos maravilhosos. O acompanhante terapêutico, você me falou que antigamente era conhecido como amigo qualificado, né, cara? Eu achei interessante. Começou com esse nome, começa nos hospitais psiquiátricos, né? A ideia do Conta a história aí. terapêutico. Então, qual era a ideia, né, no início do acompanhante terapêutico? Era alguém da equipe que não era médico, não era psicólogo, não era terapeuta propriamente, mas que, em geral, essas pessoas nos hospitais que não eram os médicos, não eram os enfermeiros, eram os que estavam mais tempo no hospital, os que tinham mais contato com o paciente e, portanto, que criavam maior vínculo. Muito mais que o médico, muito mais que o enfermeiro. Não era nem necessário ter passado o que o paciente passou, né? Não, porque eram funcionários. Entendi. Muitas vezes era o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, ou seja, então, os mais próximos. Os mais próximos, que conviviam diariamente. Era proximidade. Exatamente. E aí essa proximidade começou a criar esse vínculo de confiança. Que ano que começou isso aí? Estamos falando aí da década de 40, 50 em diante. Né? Entendi. 60 começa a se consolidar um pouco mais, né? Que, na verdade, assim, acompanha o processo de reforma psiquiátrica. Né? Que também começa na década de 40, 50, 60, começa a se consolidar. Então, e a ideia era, né, poder utilizar pessoas que não eram necessariamente técnicas, mas que tinham um bom vínculo com o paciente para que pudesse acompanhar nas atividades diárias, né? Que os outros profissionais não tinham tempo e também não tinham vínculo para isso. E aí o primeiro nome qual que foi? Então, aí começa como amigo qualificado. Era alguém próximo, porém que tinha uma qualificação diferenciada. Não era só um amigo. Era um amigo que tinha uma função, que tinha atribuições. E aí, a partir do sucesso, vamos dizer assim, desses vínculos... Os resultados, né? Começa a se estabelecer um pouco melhor essa ideia de, bom, quem é essa pessoa? Vamos dar formação, vamos incluir ela na equipe, vamos entender o que ela tem para nos dizer também. Então, essa pessoa que era mais periférica no começo, ela passa a assumir uma função dentro da equipe de maior importância. E aí começam os primeiros cursos de formação para essas pessoas, né? Que não eram cursos de formação de acompanhante terapêutico ainda, porque nem existia essa formação. O que existia era essa função, que começam a se formar, né, a dar, a educar essas pessoas para que tivessem mais condições de entender, né, conceitos de saúde mental, das medicações que os pacientes tomavam, do que era, né, a psiquiatria como um todo. E agora é considerado acompanhante terapêutico, né, pelo que me falaram, a profissão do futuro, né? Assim, tá sendo, acho que na Europa a pessoa sai da clínica, não vai para casa, vai para acompanhante terapêutico. Ou vai para casa com o acompanhante, né? Ou vai para acompanhante, né? E assim, o que acontece, né? Se apostou muito, por muito tempo, a internação como única possibilidade, o que obviamente tem o procedimento de maior complexidade, de maior custo, de maior custo afetivo, emocional, de vida para o paciente, perda de autonomia. Isso, institucionalização como problema. Então, é claro que não dá para internar todo mundo, não faz nem sentido fazer isso, não funciona também. Então, o acompanhante terapêutico pode ser essa pessoa que pode evitar a internação. A pessoa pode ter um acompanhamento que evite, antes da internação, evitando a internação, ou pode. Pode fazer com que essa internação, se necessária, seja mais curta, porque esse acompanhante terapêutico ele pode entrar no processo, né, e fazer com que a pessoa consiga sair antes do que sairia sozinha, por exemplo. Sim. Tá? Então, entendi. Ou no pós-tratamento, mesmo que termine, para evitar recaída também. Né? Tem mais alguma foto, produção? Vamos lá. Isso aí foi... Quem que é esse aqui?
Então, isso Você? em 1996, no dia que eu terminei meu tratamento na comunidade terapêutica, em Porto Alegre, em Viamão, né? Era você em tratamento. Aí, esse destaque no canto sou eu, com 18 anos. 18 anos. 19, né? Eu tinha acabado de completar 19. Aí. Onde foi depois da prisão, né? Um ano depois, 9 meses depois. 9 meses depois. Você ficou 9 meses aí? 9 meses, 10 quase. Quase 10. E lá você fazia as atividades todas lá e começou a entrar no tratamento de fato, né? Depois de um tempo, e daí eu fui direto para Santos, porque aí eu senti que, né, eu precisava dar continuidade, como eu falei, e eu nem voltei para o Uruguai nesse dia. Daí você ficou direto no Brasil, né, praticamente? Né? Mas nesse dia mesmo, minha família tinha ido me buscar, eu ia voltar para o Uruguai, eu falei, não vou, que se eu voltar, não volto mais. Porque você também não estava querendo voltar para aquele ambiente, né, de repente. E aí eu fiquei direto. Foi uma grande decisão, acho que essa decisão mudou toda a jornada, né? Mudou todo o caminho, com certeza. Essas pequenas decisões mudam muito no futuro. Né? E coloca o vídeo lá, meu e da minha mãe da ONU lá, a gente também ganhamos 2 medalhas na ONU lá, de reconhecimento do trabalho de resgate em pessoas em situação de rua, né? Que eu e minha mãe a gente faz, né, esse trabalho toda semana aí. Fala, pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros. Eu estou muito feliz. Eu estou com a minha mãe, a terapeuta Sandra Barros. Como eu amo essa mãe, ela me resgatou. Estamos vivendo esse momento incrível, maravilhoso, recebendo a medalha da ONU. Eu estou recebendo a 2ª medalha e minha mãe está recebendo a 1ª medalha da ONU por resgatar as famílias, não só mães, esposas e filhas, mas para resgatar as pessoas da escuridão para a luz. Como você está se sentindo, mãe? Eu estou me sentindo muito feliz por essa premiação e continuo agradecendo a todo esse empenho do meu filho e o meu junto, porque nós juntos unimos uma grande força, ajudando famílias e pessoas que estão sem esperanças. E a gente está junto, levando uma dose de esperança. É possível viver na sobriedade, na positividade, na luz, ter qualidade de vida e levar essa luz para as pessoas. E hoje uma premiação incrível que eu estou vivendo esse momento maravilhoso com a minha mãe. Qual é o recado que você tem para as mães aí? Eu tenho o recado que as mães confiem, porque é possível. A esperança sempre acontece e tem como solução a vitória. Como nós aqui estamos com essa vitória, resgatando vidas e famílias. A família, beijo para a mamãe. A família, ela sofre como se fosse fazer um tratamento no dente de canal sem anestesia, né? Porque ela está ali, não usou nada. Então ela deve sofrer bastante, né? O codependência. Sim, com certeza. Você tem muitas experiências de codependência, assim, que uma que você pode citar, que pode ser um caso diferenciado? Certo. Eu não sei se um caso assim viria, mas o que eu digo para muitas famílias, muitas vezes, né, que nesse sofrimento todo, principalmente famílias que fizeram de tudo, né, como a minha, por exemplo, que era uma das que se questionava muito isso. Eu fui falando isso para a minha própria família nesse tempo. Porque tem pessoas que realmente vêm de uma situação de vulnerabilidade, de precariedade, de dificuldade social, pobreza, miséria, que realmente é muito compreensível como que a pessoa acaba ingressando, né, nesse universo. Mas tem outras pessoas que aparentemente tiveram tudo, teoricamente, né? Pelo menos tiveram apoio, tiveram uma estrutura socioeconômica, né, boa, oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, enfim, né, a família se preocupou dentro das suas limitações e né, daquilo que podia ser feito. E uma angústia de muitas famílias é como que o meu filho, que teve tudo isso, foi parar no mesmo lugar que o outro que não teve nada. Onde eu errei, né? Ou quer dizer que tudo que eu fiz não adiantou nada. Que valor teve se o resultado foi o mesmo do outro? Né? Entendi. Não que seja melhor ou pior, né? Mas assim, uma das coisas que eu digo sempre para as famílias é aqueles que investiram muito, né? Às vezes é como ter feito uma poupança,
né, para o filho numa conta que ele ainda não tem a senha. Sim. Quando começa esse processo, né, quando a pessoa consegue iniciar um processo de recuperação, todos esses depósitos que foram feitos ao longo da vida, eles vão conseguir ser resgatados. Então, a diferença vai acontecer ali, que essa pessoa que naquele teve momento. todo esse investimento, ela vai conseguir, né, se recuperar e avançar e fazer muitas coisas que o outro, lamentavelmente, que não teve tudo isso. Então a dica é tenha paciência, né, que vai tudo dar certo. Infelizmente, o tempo está acabando, galera. Não tem como continuar, cara. Eu vou te chamar de novo aqui, porque é muito conteúdo. Mas eu quero deixar aqui uma dose de esperança, depois você deixa a sua dose de esperança. A minha dose de esperança é que vocês tentem abrir a sua mente para o novo, para outras possibilidades. Não tenta fechar algo como concluído e garantido para sempre. Não, a única mudança é que as coisas mudam também, né? Seu ponto de vista, de repente, pode mudar. Hoje é um, amanhã é outro. Eu não sou a mesma pessoa da semana passada, né? Então, abre a mente, tenha boa vontade, seja honesta com você mesmo e pegue todos os conteúdos que você possa pegar e tente rever e pensar quais são as suas visões em relação a esses assuntos. Essa é a minha dose de esperança. E a sua aí? Continue investindo nessa conta, né? Porque essa conta uma hora pode ter a senha, né? A pessoa pode virar a chave, pode começar o processo e muitas coisas podem acontecer, como aconteceu na tua vida, como aconteceu na minha. Lamentavelmente não é o fim da história de todos. É um novo começo. Né? Mas a gente precisa continuar fazendo a nossa parte, né? Aqueles que estamos em busca do tratamento, a família que está, né, buscando um caminho, né? E principalmente cuidado, né, com tantos exploradores que tem nesse meio, né, que se aproveitam de famílias que estão no desespero, que estão, né, aceitam qualquer tipo de coisa, internar em qualquer lugar, de qualquer maneira. Então, tenta buscar, né, informação. Isso, pega referências, porque isso é um dos problemas maiores que nós temos em relação a isso aqui no Brasil. É isso aí, valeu. Pessoal, acredita que na vitória, isso é muito importante, né?